Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje iremos para a parte final de sinais senoidais, né? Então já estudamos bastante aí esse conteúdo, né? As características iniciais. Puxa, o que é valor de pico, período, frequência angular, valor RMS, né? Todas essas características na aula passada estudamos o modelo, né, que representa esse sinal e hoje a gente, na parte final, né, que essa aula aqui nós iremos utilizar o modelo para chegar aí em valores instantâneos. Portanto, os objetivos dessa aula são os seguintes. Inicialmente eu vou passar aí os procedimentos para a determinação dos parâmetros instantâneos em um sinal senoidal através do modelo matemático. Na sequência, verificação gráfica dos pontos calculados pela função senoidal. E, por fim, exemplo de cálculo utilizando dados reais. Tá? Então, a gente vai analisar um sistema monofásico. Então, determinação de valores instantâneos. Né? Temos que, através de função dos sinais senoidais, pode-se encontrar o valor da tensão instantânea, mudando os parâmetros de tempo. Tá? Então, a função senoidal, este é o modelo que nós vimos na aula passada, né? O valor de pico, função seno, frequência angular e o tempo, né? Então, para um determinado valor de tempo, eu tenho um valor de tensão. Então, eu vou mudando aqui o T, já que o ômega e o Vp é constante, né? Não muda. Para cada mudança de tempo aqui, eu tenho um valor de tensão diferente. Eu tenho um Vzinho aqui mudando também. E essa representação aqui é justamente para informar isso, né? Eu tenho uma variável independente, que é o tempo, e uma dependente, que é a tensão. Então, se eu mudar o tempo, a tensão, como ela depende do tempo, ela vai sofrer alteração também, tá? Então, essa função, essa equação aqui quer dizer isso. Legal. Aqui eu tenho o gráfico do sinal senoidal, né? Então, o sinal ele parte do zero, vai lá para um valor de pico, né? Depois ele volta para o zero aqui em π, né? Que é o valor de ômega t, vai para menos Vp, vem para 2π. Completamos um ciclo, né? Depois a gente vai apenas repetindo esses ciclos ao longo desse eixo horizontal, que é o ômega t, né? Quem é o ômega t? A parte dentro do seno, que a gente chama de argumento, tá? Legal. E a unidade de medida de ômega t, né? O ômega é radianos por segundo, o t seria aqui segundos, né? Legal. Então, o que acontece? Nós temos que essa é a função senoidal e se eu quero determinar o valor de Vzinho, eu preciso mudar o Tzinho, que é o instante de tempo a ser substituído no modelo, né? Então eu posso colocar aqui 2, né? 2 segundos e eu vou ter aqui um valor de 2 volts, por exemplo, né? Coloco aqui 3 segundos, vou ter um valor aqui de 5 volts, né? Isso daqui vai mudando, né, ao longo do tempo. Então, conforme eu passo o tempo, mais ciclos vão ocorrendo e a gente vai ter um determinado valor de tensão. Legal, características da função senoidal. O sinal senoidal abaixo, né, que é esse carinha aqui, ele demonstra como é o desenvolvimento gráfico em função do tempo. Então, vai passando o tempo, nós temos aqui um desenrolar da senoide. Aqui é o modelo matemático, né, que nós temos. E quando o ômega t vale π dividido por 2, né, o ômega t é esse carinha aqui, dentro do seno, o argumento. Quando ele vale π sobre 2, pelo gráfico a gente já observa, né, o Vp vale 1. Então, o valor instantâneo, né, da tensão vale 1. Nesse caso aqui eu estou adotando Vp igual a 1, tá, turma? Está aqui no gráfico, ó, 1 e menos 1. Ômega t é igual a π, tá? Então, opa, passou um certo tempo, tensão, dou de novo. Para ômega t igual a π, o que acontece?
Se eu substituir π aqui e tirar o seno, dá 0. 0 vezes 1, 0. Então, é justamente o ponto aqui, ó, onde nós tocamos o eixo ômega-t, vale 0 volts. Se a gente espelhar aqui para esse eixo vertical, a gente vai estar no 0, né? Próximo ponto aí, ó, a gente analisa. Pô, próximo ponto, 3π sobre 2. Então, para ômega 3π sobre 2, substituo aqui na conta. Seno de 3π sobre 2 dá menos 1. Então, eu tenho menos 1 aqui no gráfico. E, por fim, ômega t valendo 2π, que é este ponto. Se a gente substituirmos aqui também, seno de 2π dá 0. Certo, turma? Então agora eu vou falar um pouco dos procedimentos para determinação aí do valor instantâneo. A seguir é discriminado os procedimentos para determinação do valor instantâneo da função senoidal a partir, né, de uma dada função. Então nós temos aí que o primeiro passo é substituir o valor do instante de tempo desejado no modelo do sinal senoidal. Então v de t igual vp seno de ômega t. No lugar daquele t, a gente coloca o tempo desejado. Depois, basta multiplicar a frequência angular por t, aquele tempo desejado que nós colocamos, né? Porque ômega t está dentro do seno, é o que a gente chama de argumento, né? Eu tenho que substituir a multiplicação do ômega t, né? E colocar lá dentro daquele local lá da função seno, né? Com esse resultado, a gente pode calcular o valor da função seno. Daí basta colocar na calculadora. A gente vai utilizar, obviamente, uma calculadora para fazer isso, né? Então, põe lá na calculadora seno, né? E o valor que a gente obteve dessa multiplicação de ômega vezes tempo. E o terceiro passo, multiplicar o valor de pico, lá do modelo senoidal, pelo valor obtido na função senoidal, tá? Então, quando eu tirei seno do produto da multiplicação ômega vezes t, eu obtive um número. Esse número eu multiplico pelo valor de pico. E daí a gente vai ter o valor instantâneo, a gente vai ter esse Vzinho aqui de t. Beleza? Turma, como nós vamos utilizar aí uma calculadora, né, para fazer os cálculos de função senoidal, eu faço aqui uma sugestão de aplicativo, tá? Já que a gente está trabalhando à distância, não tem aí a obrigatoriedade de ter uma calculadora em mãos, né, para utilizar aí em tarefas, provas. Pode nesse momento aí utilizar um aplicativo para celular, tá? Ó, a sugestão que eu trago aqui para todos é a calculadora científica clássica, que é disponível aí para dispositivos aí Android, né, entre smartphone, tablet, Android, aí eu sei que tem esse aplicativo aqui disponível. E é um aplicativo aqui bem interessante, né, você digita aqui nessa telinha aqui, né, no nosso display, tá? No display aqui você vai montar a equação e vai aparecer o resultado, por exemplo, 7 vezes 6 igual 42. Vai aparecer tudo nesse display amarelo, nessa área amarela aqui, tá? Na sequência, o que vai interessar para nós, ó, é que esse botãozinho aqui esteja com o R selecionado. O R representa radianos, tá? Então, como em elétrica a gente trabalha muito com radianos, né? Radianos por segundo, frequência angular, né? Que tem essa unidade de medida, então nós devemos deixar selecionado aqui o R maiúsculo. Ah, mas e o D maiúsculo, o G maiúsculo? Por que estão apagados? Porque eles não estão selecionados, né? Aqui eu só seleciono um dos três. Então o R tem que aparecer aqui com maior destaque, tá? Para que vocês possam executar aí os cálculos de forma correta. E o terceiro item aqui, eu diria até o mais importante, né? É o SIN. Puxa, SIN, o que é SIN? SIN é seno em inglês, tá? A calculadora aqui está em inglês. Tanto que até no modelo, se eu não me engano, aqui eu utilizei, como é do Microsoft, né?
eu utilizei aqui a equação e na equação lá está escrito sin. Em português seria SN, sen, né, de seno. Em inglês é função sinusoidal, né, sinusoidal function. Então eles chamam de sin, tá, em vez de seno, né. Então o sin representa a função senoidal para o momento que a gente for fazer os cálculos. Então eu vou fazer, por exemplo, sin, abre parênteses, pi, fecha parênteses, igual. Tem que aparecer 0 aqui, tá? Se não aparecer 0, vocês clicam nesse botãozinho aqui, porque deve estar o D ou o G selecionado. O que tem que estar selecionado aqui é o R. Um teste para ver se está funcionando. Selecionei aqui. Ah, tá R, beleza. Então faz sim, abre parênteses, pi, fecha parênteses, igual. Tem que aparecer 0, certo? Bacana. Então agora eu vou para o exemplo de cálculo prático, né? Então eu comentei aí do exemplo da rede 127, né? Rede monofásica, que nós utilizamos aí na aula passada, né? E aqui eu falo, ó, ao lado mostrado o gráfico do sinal monofásico, né? 127 RMS em 60 Hz, né? Então aqui nós temos aquele gráfico da aula passada. Aqui nós temos os radianos, né? Então 0 radianos, pi radianos, 2 pi radianos, 3 pi radianos, e assim vai, até 7 pi aqui no caso, né? E nós temos aqui os ciclos, né? Então nós temos 1, 2, 3 ciclos e meio, mais um percentual aqui, ó, 0,2, 3,7 ciclos, vamos por assim, né? Então nós temos aqui mais de 3 ciclos, representando aqui o sinal de uma rede elétrica monofásica 127 volts, que todo mundo tem disponível em casa, né? Um sinal aí de 127 volts. Legal, então qual a função que representa esse sinal? Nós fizemos na aula passada, né? Então, a montagem dessa função é o valor de pico no gráfico, que é esse daqui, o valor máximo, né? A função sobe, 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 opa, atingiu o pico, daí ela desce, 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 desce. Então, o valor de pico é 180, vezes a alcinha aqui, ó, seno, né, para nós, de 377. Puxa, e esse 377? Ele veio da formulinha da frequência angular, que é 2 vezes π vezes frequência ciclos por segundo, que no caso aqui é 60 Hz, né? Então, 2 vezes π vezes 60 dá 377, tá? O 127, se eu multiplicar por raiz de 2, que é a formulinha do valor RMS, chegamos no valor de pico, que é aproximadamente aqui 180. Legal. Então, nesse momento, né, eu peço para que se faça um cálculo para determinar o valor instantâneo de tensão para um sinal senoidal 127/60 Hz no instante de tempo. Isso daqui é muito importante, ó. No instante de tempo 0,018 segundos. Então eu passei o momento que eu quero o valor da tensão. Isso daqui é o momento, né? Um instante. Puxa, olhei no relógio, opa, já passou ali 0,018 segundos, né? Visão ultrassônica ali, né? Mas daí o que acontece? Daí eu vou ter um valor de medição de tensão, né? Então, qual o procedimento que a gente faz? Primeira coisa é substituir, né? Seguindo ali os procedimentos que eu passei anteriormente, substituir o t por 0,018 dentro da função, né? Então vai ficar vizinho de t, né? Só que quanto vale o t? 0,018. Então a tensão elétrica que eu vou medir para o instante 0,018 segundos será o seguinte, será 180 vezes seno de 377 e no lugar do t, 0,018. Próximo passo, multiplico o que está aqui dentro, né? O argumento do seno. 377 vezes 0,018 dá 6,786 radianos. Próximo passo, tem aqui a função montada, eu tiro o seno, né? O seno desse carinha aqui.
Então, calculando o seno de 7,786 dá 0,4818, tá? Dá isso daqui. Ah, professor, eu fiz o seno e não deu isso. Então, vai lá na calculadora, no aplicativo ou na calculadora científica, para quem já tem, e verifica se está aparecendo um R maiúsculo, tá? Se não tiver o R maiúsculo, se tiver D maiúsculo, né, que é por padrão assim que vem, então você clica lá até mudar para o R maiúsculo. Um clique já muda, né? Daí você faz de novo o seno de 6,786 e vai chegar em 0,4818. Agora o que falta para nós é multiplicar esse valor obtido acima pelo valor de pico, que é 180. Fazendo essa continha, nós temos que o valor da tensão instantânea no instante 0,018 segundos vale 86,72 volts. Então a gente já encontrou a tensão. Poxa, professor, mas e aí agora? O que a gente faz? E daí? Né? E daí é o seguinte, ó. Com esse valor calculado, a gente pode observar no gráfico que ele realmente tem tudo a ver, ó. Por quê? Né? O valor calculado aqui da tensão é esse daqui, 86,72. Para qual valor de ômega t? Puxa, eu calculei para 6,78. Tá? Então é possível observar no gráfico, ó, o valor que foi calculado anteriormente. Nós tínhamos esse gráfico aqui. E aproximadamente aí de cabeça, ó, π é 3,14. Aproximadamente, né? Se eu fizer 2 vezes π, vai dar aí 6,28, né? 6,28. Aqui eu tenho 3, né? Vamos fazer assim, ó, 3 vezes 3 daria o quê? Daria 9. Vamos por assim. Legal. Então, se eu tenho aqui 9, 9,8 alguma coisinha. Se eu tenho aqui 9, o que acontece? 6,78 está entre 6,28 e 9, né? 9,8. E onde que está esse ponto? Está aqui, ó. Tá? Eu andei aqui, ó, de 6,28, que é quando passa pelo zero. Eu andei um pouquinho lá, 6,78. Rebati aqui no gráfico onde estou. Nesse ponto, né? Nesse ponto nós temos 86,72. Se eu rebater aqui no eixo da vertical, ó, estou entre 50 e 100, né? Então, entre 50 e 100 eu tenho 86,72 volts. Certo, turma? Então, aqui eu demonstrei para vocês, obviamente, né, de forma teórica, porque a aula é eletrônica analógica teoria, né? Como que a gente faz análise aqui instantânea? Puxa, nesse instante de tempo aqui, qual que é a tensão? A tensão é 86,72. E alguém fala, meu Deus do céu, professor, meu Deus, mas esse procedimento de cálculo, quando que a gente vai usar isso? Aonde? Um exemplo interessante aqui para vocês é lá em eletrônica de potência. Terceiro módulo, vocês vão ter que trabalhar aqui com pontos específicos da senoide para disparar um componente conhecido como tiristor, né? A gente chama ali disparo porque a gente manda um sinalzinho e ele começa ali a conduzir. Depois tem que dar um outro disparo, daí ele conduz de novo. Mas quando que a gente dispara? Num determinado ponto da rede, que apresenta um determinado ângulo, tá? Então, tem uma aplicação muito ampla aí nesse cálculo aqui instantâneo lá em eletrônica de potência. Mas como aqui a gente está estudando as características dos sinais senoidais, temos que abordar também essa questão aí, né, de definição de valor instantâneo. Na nossa área, né, em eletrônica aqui na disciplina, né, desse semestre, não na área, na disciplina, a gente vai trabalhar bastante com o valor de pico, que é esse valor máximo aqui, no caso desse gráfico 180, né? Menos 180 também, né, quando a gente estiver falando de diodos, e valor médio, tá?
Ah, professor, mas o valor médio você até desenhou lá, você fez a área positiva, depois você desenhou a área negativa, falou que dava zero. Pois é, tem um caso aí que não dá zero. Né? Tem um caso que não dá zero. Pô, professor, mas é 180 e menos 180 no período. 180 menos 180 é zero. Pois é, mas tem um componente aí no meio que faz surgir aí um valor médio, tá? Então daí tendo um valor eficaz, a gente determina o valor de pico, com o valor de pico a gente consegue determinar esse valor médio, mas isso daí são cenas dos próximos capítulos, né? Mais adiante a gente vai estudar isso daí e vocês irão entender aí de uma forma bem clara, tendo esse conceito aqui gráfico. Agora vocês já conhecem bem, né? Eu fico satisfeito aí porque eu vejo que a grande maioria está conseguindo captar bem esse conhecimento, né? O professor Diego ele está complementando também de uma forma muito bacana essa aula. E eu percebo que são poucas perguntas, poucas dúvidas, né? Então eu imagino aí que vocês estejam conseguindo compreender bem, vocês estão fazendo, entregando exercícios, estão tendo bom desempenho. E isso aí eu acho muito legal, né? Espero que a gente possa desenvolver aí o curso, né? À distância, não sei quando a gente vai voltar, talvez voltemos aí em outubro, né? Nada muito certo ainda. Mas mesmo à distância eu vejo que vocês estão com um aproveitamento muito legal. Isso me deixa muito satisfeito. Fico muito feliz com isso aí, turma. Beleza? Então a aula de hoje era isso. Eu agradeço a atenção de todos mais uma vez. Estou sempre disponível no Microsoft Teams, né, durante o horário das aulas. Entrem lá, caso tenha alguma dúvida, né, pergunte, interaja, né, tem que ter algum tipo de interação ali para ver que vocês estão ali presentes, né, participando ali, assistindo a aula, fazendo tarefa, executando aí as atividades. Certo, turma? Grato a todos aí mais uma vez. Bons estudos. Até!